Medicina nota 4. Pois é, hoje você vai saber como foi a avaliação do curso de Medicina pelo Ministério da Educação na visão dos professores do Unifeso e também na visão dos estudantes. Não perca, é um minutinho só. Voltamos já já. Está no ar o Conexão Unifeso. Estamos de volta com Conexão Unifeso, o programa que leva a nossa instituição até você. E hoje, no nosso programa, temos a presença da professora Etelka Cristel, que é a responsável, professora do curso de graduação em Medicina, responsável pelo contato com o Ministério da Educação, e também da professora Simone, que é a professora responsável também pelo internato da pediatria do curso de Medicina. Sejam muito bem-vindas, professora Etelka, professora Simone. Obrigada. Professora Etelka, a senhora há muito tempo, vem atuando no curso de Medicina, você tem uma trajetória muito forte com esse curso. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre essa sua história. Bom, eu sou oriunda dessa escola. Eu entrei numa turma da Medicina de 73 e, portanto, terminei em 78 e fiz meu internato aqui, quer dizer, eu fiz realmente os 6 anos aqui. E depois desse período eu fiquei como estagiária 1 ano, depois eu fui contratada, então em 80 a minha ligação em termos profissionais mesmo com o Unifeso vem desde 1980. E a partir dali fiquei perto de 19 anos dentro do Hospital das Clínicas, que é uma atividade extremamente, sempre me apaixonou muito, sempre trabalhei em enfermaria. Depois me liguei um pouco à questão da gestão no hospital e aí depois a gestão do curso aí já mais na sede, E passei pela gestão do curso um tempo e atualmente eu estou em 2 atividades, eu divido a minha ligação profissional assim, com o Unifeso. Eu trabalho nas relações da instituição com o MEC e a outra parte da minha atividade é um trabalho que se chama Educação Permanente junto ao curso de Medicina, que é um trabalho em que se usa de uma estratégia bastante estruturada e já com alguma experiência de trabalhar o cotidiano do profissional docente na busca de resolução de problemas, de discussão e resolução de problemas. Então hoje a minha ligação é longa realmente, mas hoje ela está ligada a essas 2 vertentes, digamos assim, de atividade. Agora, professora Etelka e professora Simone, a questão da qualidade no curso de graduação de Medicina do Unifeso é uma preocupação constante, A gente pode já considerar que essa preocupação faz parte da cultura do curso? Com certeza, faz parte da cultura, pois temos várias oficinas de capacitação, não só de professores, mas também com a participação dos discentes, que são os nossos alunos, professora? Eu tenho, assim, com relação a essa coisa da qualidade, eu percebo assim que eu acho que sempre foi uma tônica a busca pela qualidade no curso. Foi o primeiro curso da instituição, Então eu percebo isso já de longa data. É um diferencial, eu diria que sim. Mesmo que muitas vezes os conceitos, que são números que são frios em relação a isso, nem sempre eles são assim muito fiéis àquilo que se faz, mas o cotidiano é o que garante. E eu entendo também que a questão da qualidade, ela tem, da qualidade do egresso, daquele profissional que a gente busca formar, essa qualidade ela tem vários atores envolvidos nessa coisa da qualidade, inclusive, eu diria, o próprio estudante, porque quando o estudante compreende uma dinâmica de participar, porque existe nos colegiados da gestão do curso,
todos os colegiados, existe assento, existe voz, existe voto do próprio estudante. Tem uma participação muito forte. Tem uma participação que, se bem utilizada, o próprio estudante, ele participa da construção da própria formação no sentido da melhora, né? E aí o corpo docente, a estrutura. Então, as dimensões que compõem a qualidade da formação, elas são várias. Não entende dessa maneira? Entendo dessa maneira. E não está tão longe assim a participação que os estudantes tiveram, né, na reformulação de algumas estruturas, né, de alguns espaços do curso. Foi muito importante a participação deles. Agora, um dos pontos fortes, né, do curso de graduação em medicina do Unifeso é o uso de metodologias ativas. Eu queria que vocês contassem um pouquinho, explicassem para as pessoas o que significa isso. Eu acho isso faz parte desse diferencial, né? Porque como é uma instituição preocupada com a qualidade da formação, desde a década de 90, os gestores do curso e, com frequência, alguns professores participavam das relações da nossa instituição com outras instituições do Estado, do Brasil. E aí, naquela época, já nós tínhamos, inclusive, uma espécie assim, de um embrião do que hoje a gente tem de gestão participativa na avaliação e na construção de um bom currículo, de um projeto pedagógico sólido. Já naquela época nós tínhamos o embrião disso aí, que foi um núcleo de educação médica, um grupo de, acho que eram 7 ou 8 professores, que se reuniam semanalmente com a presença de 2 estudantes, sempre essa era uma característica, e se trabalhavam as questões que a gente trazia de um artigo novo sobre educação médica, de uma relação que se tivesse num congresso. A gente participou muito dos congressos da Associação Brasileira de Educação Médica, que fez um trabalho muito sério no final da década de 90 para 2000, movimentos assim de identificar as fragilidades em nível de Brasil que se tinha na formação do médico, né? E aí isso tudo gerou depois a elaboração das diretrizes curriculares. Então, essa preocupação com a qualidade, ela culminou lá por volta de 2000, mais ou menos 2008, por aí, com uma forte tendência nacional, mas que nós fomos uma das primeiras escolas privadas a usar de metodologia ativa. O que é isso? Uma nova forma de relacionar a questão do aprender, envolvendo o docente, envolvendo o estudante, ampliando o papel do estudante, né, na sua própria formação, como que induzindo a que ele tenha mais responsabilidade na própria formação. Isso não é um trabalho fácil, foi um desafio muito grande e nós fizemos essa mudança em 2005. Então, nós temos trabalho em pequenos grupos de estudantes, nós temos capacitação frequente, como a professora Simone mencionou, seminários e cursos de extensão de capacitação de professores, porque há uma necessidade frequente de reciclagem de novas ideias, de novas formas de... E tem sido interessante. Você que trabalha no final, eu acho que percebe isso. E até mesmo surgem demandas diferentes, né? Conforme as cabeças vão mudando, você lê alguma coisa, você aprende alguma coisa com alguém, então as demandas mudam também. Então, se a gente não tiver essa educação permanente para a gente também estagna, né? E acaba sendo uma troca, né? Uma troca. A necessidade, por exemplo, quando eu me formei em 78, a bagagem, vamos dizer assim, que era necessária para um médico ser capaz de resolver as situações de saúde mais comuns, né? Elas caberiam, talvez, dando uma imagem, digamos assim, elas caberiam numa valise. Hoje é impossível, você tem de determinadas áreas
10 artigos, 20 artigos sendo publicados diariamente. O acesso à informação hoje é uma coisa muito rápida, diferente, né? Está na palma da mão. Então, né, você não detém o conhecimento mais, né? Então, você vai para o cenário de prática, surge algum problema, o aluno, né, eu trabalho no internato, então eu trabalho com o final da formação, que é o 11º e 12º período, e a gente fica exposto aí. E a gente, olha, vamos ler junto, porque isso saiu ontem, então nós temos que ver, temos que estudar a metodologia, esse artigo realmente serve para a gente, condiz com a realidade, é um artigo bem feito. Então, muda esse está né, o papel do professor. Exatamente. Né? Ele deixa de ser aquele senhor do saber para ser um... Não é mais, né? Um facilitador, né? Um facilitador. Quase, digamos, fazer com que o estudante, o egresso, não o estudante, mas o egresso, saia sabendo como continuar a aprender para ir se atualizando com tudo que é muito rápido, que muda muito rápido, quase é mais importante, não sei, eu vejo assim, né, do que propriamente você ensinar ele, olha, é assim, porque isso aí amanhã, daqui a uma hora já não é mais daquela maneira, né? Deve ser o que você passa o tempo todo lá no internato. Né? E você tem que estar preparado mesmo para o desafio, né? Ser desafiado. Isso me obriga também para casa, olha, ele achou o artigo, porque que eu também não fui capaz de achar, né? Então, acaba sendo um estímulo também, né? Para o próprio professor, dele continuar se reciclando, se atualizando. Aí já fora da área da educação, mas entrando realmente na prática médica. Agora, diante dessa questão, né, da nota 4, o que vocês percebem como visão do curso? Ou seja, o que vem aí para frente? Eu acho que em nível de hospital, assim, você depois pode ter essa, digamos, explicar um pouquinho como ela tem percebido a repercussão. Primeiro, o que é a avaliação do 4, esse conceito 4? Ele é resultado de porque o MEC não avalia só de uma maneira. Eles têm várias maneiras, eles avaliam através de como o estudante se saiu numa prova, eles avaliam como a escola respondeu em relação ao seu corpo docente, em relação à sua biblioteca, como o coordenador do curso, digamos, se saiu nas respostas que ele tem que dar. O MEC tem uma forma de avaliação muito criteriosa. Existe uma regulação dos cursos que é muito intensa e nós talvez tem países em que não existe essa forma de regulação. Então, esse conceito 4, ele é resultado, eu diria, da forma de avaliação, da modalidade de avaliação do curso, a mais fiel à realidade, eu diria. Por quê? Vêm 2 avaliadores que são pessoas absolutamente sem nenhum contato institucional, não são professores da casa, são de outras instituições de medicina. Eles vêm, passam aqui 3 dias, realmente imersos em verificar em loco as condições de oferta da biblioteca, como os estudantes, eles conversam com os estudantes separadamente. Isso. Então, os estudantes podem, a portas fechadas, falar da realidade, do sentimento deles mesmo em relação à gestão, em relação aos docentes e tal. Nem tudo são flores, a gente sabe que tem sempre muito para ir atualizando, muito para ir construindo, né? E eles ficam ali. Depois eles se fecham, esses 2 avaliadores, e eles preenchem um relatório que depois nos é encaminhado, criterioso, mas criterioso mesmo. Então, essa foi a avaliação que o MEC nos submeteu e que nos resultou nesse conceito, que é um conceito 4 em 5, considerado um conceito bastante, ele é bastante, eu diria, bastante fiel àquilo que a gente se propõe, àquilo que a gente faz. Não sei, como é no internato, assim, acho que... No internato, eu acho que o nosso hospital-escola, que é o Hospital das Clínicas, né, além de ser hospital-escola, ele tem um papel na cidade importante, assistencial.
ele teve um peso muito importante nessa avaliação, porque não é toda instituição que tem um hospital escola próprio. É verdade. Né? Então, assim, quando o aluno, e ele está acostumado a perpassar em vários cenários, né, de prática, porque desde o primeiro período ele está em creche, ele está em unidade básica, ele frequenta vários ambientes, mas quando ele chega no nosso hospital escola, ele tem uma outra visão. Aqui é minha casa, entendeu? Aqui é minha casa, aqui é o meu professor, aqui eu posso fazer o que eu quiser, eu posso sugar tudo que eu tenho direito, porque é a minha última oportunidade, última, né? Mas de sair, né? Ser graduado com qualidade. E ele vai sair com qualidade. Alguns inseguros, e a gente estava comentando antes, que eu acho que não tem ninguém que eu me formei hoje. Você, como você se considera? Eu estou insegura, claro. Um dia eu era um aluno, no outro dia eu sou o plantonista do pronto-socorro, né? Então, quebra de aluno para médico, mas ele tem capacidade para isso. Ele acaba saindo da faculdade. Como que esse médico, já adiantando um pouco a pergunta, como que esse médico recém-formado ele sai da faculdade? Né? Ele sai já um especialista em alguma área, ou ele é um médico clínico? Conta um pouquinho pra gente. Então, assim, a formação, o nosso objetivo de formação é formar um generalista, né? Então, ele não tem uma especialização, ele é um clínico geral, né? Ele está apto a trabalhar em qualquer unidade de saúde e está apto também a fazer qualquer concurso que ele queira, se ele sentir a necessidade de se especializar. Que são, né, os anos de residência. Aí vai depender ele vai se tornar da ortopedista, pediatra, Isso. Cardiologista. E os anos após, né? Então ele tem 6 anos de formação, né? Então ele se gradua em medicina. E depois os anos de residência, aí vai a depender da residência, ele vai levar mais 5, 4. Pediatria, por exemplo, agora são 3 anos. Então, né? Cada especialidade também tem uma duração o seu tempo diferente, né? Tem. Esse egresso, uma coisa que me ocorreu agora que é interessante. Já houve, é claro, né, pesquisa no sentido de como é o estudante oriundo, que é aquele indivíduo que se forma, que é um profissional e que fez o seu curso através das estratégias, da metodologia ativa. O que o torna diferente? Ele sabe mais, ele sabe menos do que numa época em que os currículos eram mais rígidos, mais disciplinares, mais compartimentalizados. Que diferença é essa? Parece que a mais importante diferença é a capacidade de aprender, a capacidade de dar seguimento com autonomia. Segurança, né? Uma segurança na busca para continuar se formando. Essa parece que é a grande diferença que esse egresso generalista, que se percebe que na metodologia essa é a diferença maior. Que é uma coisa interessante, dada hoje ao conhecimento que um médico tem que ter para atuar dentro do mais comum que a sociedade demanda, que a saúde demanda, digamos assim, e mesmo na sua área, na sua especialidade depois. Né? Como a gente tem Facebook hoje em dia, né? Então é fácil acompanhar esse graduado na sua vida após, né? Então, assim, é um orgulho enorme quando eles começam a postar lá. Passei para a residência e, assim, eles vão embora, né? Eles migram mesmo, são iguais filhos, né? Então, a gente cria e eles batem a asa deles. Mas, assim, a maioria tem conseguido, a maioria que quer, porque tem gente que não quer mesmo se especializar, ele quer fazer a sua clínica médica, mas quando quer, eles conseguem. E eles conseguem em qualquer lugar do país, em qualquer instituição. Agora faz diferença, né? O fato de ter se formado por uma instituição que foi bem avaliada, isso faz uma diferença, por exemplo, na hora da especialização?
Faz porque alguns concursos de residência médica, eles utilizam a nota do conceito do MEC e também a nota do ENAD. Então, esse conceito, ele é importante para eles e para a gente, instituição, porque nós viemos de um conceito não muito confortável, né? E quando veio a notícia do 4, né? Então, eu acho que enche a gente de orgulho, nós professores, os técnicos administrativos, os gestores. Então, assim, levanta a moral. Né? Levanta a moral e lava a alma, porque a gente também, não aceitava, né? aquele conceito dado anterior, a gente não refletia a realidade. Né? E só para a gente fechar, a gente está chegando ao final da nossa entrevista, eu queria que vocês falassem, porque muito está se falando não só na questão da área médica, né, do curso de medicina, mas de todos os cursos do Unifeso, a importância do professor, né, do papel do docente nesse contexto. Eu queria que vocês trouxessem um pouquinho o olhar de vocês a respeito disso. Falar disso, sim, primeiro que é uma paixão, né? Segundo, é uma responsabilidade. Ser professor de um futuro médico é uma responsabilidade não só que eu tenho com o estudante, com a família dele e com a sociedade. Então, esse estudante, quando sair daquela instituição, ele tem que me ver como uma pessoa que tenha um caráter, que tenha ética, né? E que, acima de tudo, ele consiga se espelhar em mim para falar, não, aquele professor, ele não soube assim, me transmitir muito conhecimento, mas ele soube me transmitir como lidar com pessoas, porque isso não está escrito em livro. Né? É verdade. É um desafio, porque num momento em que existe uma divulgação tão grande, né, tão cruel em relação ao comportamento dos profissionais, de um modo geral, numa situação que se vê a todo momento, é só ligar o jornal, o rádio, você tem contato, né? Você trabalhar, por exemplo, os meninos têm durante a sua formação uma discussão sobre ética médica, eles têm especificamente que discutir esse tipo de coisa. O currículo inclui a questão das relações com o ser humano, das necessidades, que o indivíduo com o qual eu vou trabalhar, ele não é o paciente do leito 22, ou aquele fígado, ou a doente, ou aquela perna a ser amputada. Não é. É uma pessoa, é o indivíduo. E isso consta do nosso planejamento, consta do currículo. Não dá para, muitas vezes, você dar uma aula sobre isso, é simples. Mas inserir isso ao longo de toda a formação, não é? E através desses professores que ficam naquele cotidiano, não é simples, não é simples. Lidar com gente é complicado, né? E principalmente formar profissionais com algum grau digamos, de comportamento ético, né? Não é muito simples nos dias atuais. Acho que é um desafio. Com certeza. Professora Etelka, professora Simone, a gente já passou do nosso tempo, eu quero agradecer muito pela participação de vocês, parabéns mais uma vez por esse trabalho e essa nota 4, né, que representa o sucesso de todo esse esforço. Eu agradeço. Obrigada a você. Tá certo. E nós voltamos já já. Vamos continuar a nossa conversa a respeito do curso de graduação em Medicina do Unifeso, conversando também com os seus estudantes. Não saia daí, é um minutinho só.